que deu errado para o Atlético? Por que o Atlético perdeu o jogo? Volume de jogo teve demais, né? 200 oportunidades, goleiro defendendo de tudo quanto é jeito, foi até o melhor em campo, trocentos escanteios. O que deu errado, Edu? O Atlético executou mal as ações no jogo, né, Cirilo? E eu estava até tuitando aqui, e eu estou pelejando para caber no tweet. Eu vou ler o que eu estou tuitando aqui. Sugiro a leitura sobre o que é padrão de jogo, principalmente para quem forma opinião. Padrão de jogo está nas repetições das ações, coletivas ou individuais, certas ou erradas, defendendo ou atacando. O Atlético tem padrão, ponto. A discussão começa a partir daí. Se as ações estão ou não funcionando. E elas não funcionaram hoje. Qual que é o padrão de jogo do Atlético? No início da construção, goleiro com a bola, o primeiro volante se aproxima do goleiro, os zagueiros abrem, os laterais abrem, os pontas centralizam, o Hulk fica de costas para a zaga para tentar, caso a zaga jogue uma bola longa, rebater. Hoje fez muito isso. Isso na construção. O que é o padrão de jogo quando o time avança? Em alguns times, laterais jogando por fora, pontas por dentro, em outros, pontas por fora, laterais por dentro. Hoje o Atlético começou com o Rubens por fora, o Ademir por dentro, o Arana por dentro, o Guga por fora. O que é padrão de jogo ofensivo? É quando você tem um articulador que circula bastante, cai pela esquerda, cai pela direita e repete essas ações, se aproxima dos volantes para iniciar a construção ou para dar sustentação a essa saída. Seus volantes participam muito da fase ofensiva. Isso se repete muito no Atlético. O Atlético tem padrão. Você pode questionar se essas ações estão dando certo. Hoje, no primeiro tempo, deram mais certo. Um Atlético mais organizado, fazendo esse padrão funcionar mais, alçando menos bola na área, tentando chegar e abrir espaço com toques mais rápidos, utilizando o Ademir de um lado e o Rubens do outro, mas encontrou muita dificuldade diante de um adversário que também tinha padrão de jogo, se defendendo com linhas bem próximas, não subindo com os laterais mais presos, utilizando na saída de bola essa bola um pouco mais longa, tentando achar o Ibarguen, que fez um ótimo jogo pelo lado esquerdo, ou o Plata pela direita, tendo o Rangel como centroavante, também jogando boa parte do jogo de costas, baixando para defender. Ora, esse adversário marcava com a linha de 4, 2 volantes à frente, no 4-2-3-1, ora no 4-4-2, isso também é padrão. Às vezes a repetição não dá certo, às vezes a repetição das ações, elas dão certo. Então, muita gente dizendo, o Atlético não tem padrão. Isso é um erro tão grave quanto o erro que o Hulk cometeu no segundo gol do Tolima, quando ele dá um carrinho para tirar. Não sei se ele recolhe a perna, não sei se essa bola passa por baixo dele. A verdade é que essa bola estava dominada pelo Hulk num carrinho e ele erra. Isso é um erro, assim como de quem diz que não há padrão no Atlético. Padrão tem. Os questionamentos eles podem começar, e a discussão também, a partir do momento que as ações dentro desse padrão de jogo, elas estão dando certo? E em vários momentos da segunda etapa não deram certo. E aí o time encontra problemas no sistema, no esquema. Você tem um sistema de jogo e dentro desse sistema de jogo o treinador ele define funções, o esquema para determinados jogadores. E o Atlético encontrou muita dificuldade, sobretudo na segunda etapa. E encontrou dificuldade também na hora de defender. Só que o primeiro gol do Tolima, para mim, erro dos atletas em campo. A defesa do Atlético estava praticamente montada na sua linha de 4. O Ibarguen toca a bola para o Plata e passa, e ninguém acompanha. Isso é um erro de ação, de uma defesa que estava postada. Ninguém acompanha o Ibarguen, ele vai à linha de fundo, faz um cruzamento para trás. Os zagueiros também cometem erros de ação dentro da área, de posicionamento. E o Rangel aparece livre para fazer 1-0. E no segundo gol, eu já citei o erro onde ele aconteceu, num carrinho do Hulk, e ele comete um erro individual que proporciona o segundo gol do Tolima, quando o Atlético era todo ataque e, claro, estava exposto. E dentro dessa exposição,
acabou sofrendo o segundo gol. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de formar opinião. O torcedor não tem obrigação nenhuma de saber o que é padrão, a grande parte sabe, porque hoje o torcedor está muito bem informado. Hoje tem muito torcedor que estuda futebol, tem muito torcedor que se interessa e são muitas as opiniões de torcedores que a gente releva. Agora, tem muita gente que vive de futebol que sabe menos que o torcedor e que às vezes vai para uma rede social, vai para um microfone e fala algo que não está acontecendo e vende uma opinião errada sobre determinado time. Então, sugiro que as pessoas, algumas pessoas, estudem o que é padrão de jogo, para depois formarem suas opiniões e tentarem entender, será que eu estou falando bobagem? Quem fala que não tem padrão, sinto muito, mas está falando. O padrão ele está ali, ele existe. O problema, eu repito, está na execução dessas ações que se repetem ao longo dos jogos. E são ações que a gente cita várias do Atlético. Perdeu porque o Tolima hoje, Cirilo, foi competente. Quando chegou poucas vezes à frente do Everson, fez gol. O Atlético foi incompetente. Quando chegou muitas vezes à frente do Domingues, poucas chances claras, é verdade. A maioria das vezes no cruzamento, chutes de fora da área, bolas rebatidas, mas foi incompetente e só fez um gol. Tem que ter muita calma nessa hora para não transformar em terra arrasada algo que não está nesse patamar ainda, Cirilo. Torcedor, participe do